meditação continuada. E olha, deixando uma dica, papel e caneta na mão, porque hoje a gente vai aprender demais, demais nessa aula, com um tema super pertinente agora para o nosso comecinho de junho, para que realmente a gente faça um mês extraordinário, jogando para bem longe a procrastinação, usando os nossos maravilhosos óleos essenciais com esse benefício. E o Ju, nosso psicoaromaterapeuta maravilhoso, vai nos trazer muito conteúdo. Eu já tô com meu papel e caneta na mão, porque eu vou aprender muito. Nós já tivemos essa aula com a nossa aromaterapeuta maravilhosa que a gente estuda, Cris Nardi, e a gente vai realmente tentar trazer para vocês um pouco do que a gente aprendeu com essa maravilhosa aqui, entregando muito José Júnior, com certeza. A gente sabe, né? Quem aqui procrastina? Quem aqui procrastina, honestamente? Todo mundo, né, gente? Todo mundo procrastina, né? Principalmente aquelas atividades que não são muito prazerosas, que são desafiadoras, que nos apavoram, né? Que a gente tem medo de encarar, a gente vai procrastinando, vai procrastinando. Então a gente vai aprender hoje a lidar com todas as emoções, né? Que nos travam e nos fazem realmente procrastinar as coisas que são muito importantes, principalmente aqui no nosso negócio, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E para começar, então, vou convidar nosso maravilhoso José Júnior para assumir essa aula. Ju, é com você, o palco é todo seu. Boa noite. Boa noite, meu povo, tudo bem? Gente, quero começar essa noite aqui já agradecendo a Deb por compartilhar essa semana junto comigo. Quero agradecer a Cris por ter cedido aqui essa apresentação para a gente, né, por compartilhar, né, tanto conhecimento também, para que a gente possa, né, trazer esse conhecimento para mais pessoas que não puderam ter na época que a gente fez essa aula. Então, o tema de hoje é pensando não só que a gente está encerrando aí um primeiro semestre, onde a maioria das pessoas não produziram nada em um semestre inteiro. Estão procrastinando desde a virada do ano, dizendo: esse ano vai, esse ano é meu. E chegou agora. E aí, amiga? Ah, não, estou esperando o momento perfeito. Então, deixa eu te contar um negócio. Para a gente começar essa aula, o momento perfeito, ele nunca chega. O momento perfeito, ele nunca chega. A gente fica esperando e esperando e esperando e esperando e ele nunca chega. Porque o momento perfeito somos nós que fazemos. Uma atitude é a gente que vai determinar o momento das coisas acontecerem. Não esperar pelo momento que as coisas se resolvam sozinha. Isso é um hábito, infelizmente, do procrastinador. O procrastinador ele sempre acha que o momento ideal está prestes a chegar. Tipo assim, Gi, olha só, eu estou finalizando aqui um projeto e já já eu venho, viu? Já já eu começo esse negócio. Estou esperando o momento ideal. Às vezes não é o momento perfeito, às vezes é o momento ideal. Ele vem travestido de momento ideal. Na época eu só estou resolvendo, assim, minha vida está uma bagunça recentemente, mas logo as coisas todas se ajustam, como se a vida fosse perfeita. Logo as coisas todas se ajustam e eu começo a engrenar nesse negócio. Faz 3 anos e meio que ela está tentando resolver uma pindaíba lá de trás. Porque, gente, quando a gente está no momento ali de ação e buscando o que a gente vai aprender hoje aqui, a gente entende que o momento perfeito ele não existe e a gente entende também que os problemas eles sempre existirão. Esse sim, sempre existirão e farão parte da nossa vida. E a pessoa que diminui o nível de procrastinação e ela começa a trazer mais ação para o dia dela é aquela pessoa que ela sabe que ela tem problema. Ela sabe que o problema faz parte, mas ela não vai paralisar diante do problema. Então, são algumas questões para que a gente não seja suicidado, cometer o próprio suicídio dos nossos sonhos pela procrastinação, porque é isso que a procrastinação é. É um assassino dos nossos sonhos. Quanto mais a gente deixa para depois, mais aqueles sonhos que estão ali engavetados, eles ficam mais distantes de nós. Né? Então, eu quero começar apresentando, né, trazendo essa apresentação para todo mundo. Como a Deb já deu aí o recado, pega caneta, pega papel, para que a gente possa anotar não só os olhos, mas as informações que vão ser passadas nessa aula.
Então, tem aqui algumas frases que são frases bem típicas da pessoa procrastinadora. Ó, deixa para semana que vem. Ah, eu vou fazer no próximo ano. Esse ano aqui eu já estou muito cheio de coisa. Eu comecei uma pós agora, estou fazendo um curso, estou estudando muito. Ai, não consigo fazer esse negócio agora, não. Vou deixar para o ano que vem. Ah, não, mas assim, olha, daqui a pouco eu finalizo. Aí a pessoa te mandou essa mensagem de manhã. Você perguntou, e aí, fulano? 10 horas da noite. Ela, então, é que foi tanta correria hoje que eu não consegui. Vamos deixar para amanhã? E de amanhã em amanhã, você vai perdendo um pouco de vida a cada vez. Ó, de amanhã não passa. E tem uma semana que essa pessoa te entregou, que te prometeu entregar um material. Não, esse mês é o meu mês. No final do mês. Ai, mas é que aconteceu tanta coisa esse mês que eu não consegui. Vamos deixar para outro dia? E de dia em dia, às vezes você perde as pessoas que mais você ama sem nem visitá-las. Procrastinação. Isso aqui é o maior derrotador, né, dos teus sonhos. Obviamente, tem as pessoas que têm alguma neurodivergência, pessoas com TDAH. Isso está intrínseco, né, dentro da pessoa, então deve procurar uma ajuda não só dos óleos essenciais, mas procurar uma ajuda de um profissional para que você possa trabalhar isso, porque senão, gente, vai ficar a vida inteira. Vai ficar a vida inteira procrastinando, muitas vezes se perdendo até na própria comunicação, né? Geralmente são pessoas que têm ali um nível de se perder nas próprias palavras e não tem conclusão, porque deixa tanto as coisas para depois que isso está intrínseco até na própria palavra. Então vamos lá. A gente vai falar aqui de alguns óleos que são os óleos de ação, né, segundo a psicoaromaterapia. Né? E aqui tem três grandes óleos principais. Alguns realmente são como um soco no estômago, outros são mais agradáveis. Mas para algumas pessoas, o próprio cheiro do óleo já incomoda. Por quê? Dizem, né, por aí, que quando a gente precisa muito, né, quando a gente precisa muito de um óleo, quando aquele óleo ele invade realmente e enfia uma faca no nosso estômago e gira assim, é quando a gente mais precisa dele e é quando a gente mais rejeita ele. Né? Então, assim, eu não sou desses defensores que a gente tem que usar óleo a qualquer custo. Aquele óleo que você não suporta a qualquer custo. Ah, enfia a goela abaixo. Não, não é assim. A gente pode ir começando uma jornada de melhoria, porque isso aqui vai te trazer benefícios. As moléculas químicas presentes nesses óleos essenciais, eles vão fazer com que a gente crie mais mobilidade no nosso dia a dia, que a gente coloque mais ação. Então, o primeiro aqui, a gente tem o black pepper, né, que é o pimenta preta. O pimenta preta é um óleo essencial que ele ajuda a gente a despertar coragem. Porque às vezes a gente procrastina porque não tem coragem mesmo. Não tem coragem. Ah, não, amanhã eu faço um conteúdo para a rede social. Participou de um evento que poderia, de repente, ser uma grande virada ali. Ah, não, mas eu não vou gravar conteúdo, não. Deixa para depois. Depois eu faço. Ah, amanhã eu marco com aquela minha amiga. Hoje não vou marcar, não. Ah, é aquele contato que está ali na minha lista, né? Tem uma pessoa que eu quero abordar. Ah, mas ela é muito grande. Não sei se ela vai querer, não. Então, falta de coragem. Ele desperta, Black Pepper desperta essa coragem na gente. Da disposição também, muito parecido até com o Peppermint. Dessa disposição para as nossas tarefas, para os nossos afazeres do cotidiano. E ele traz aquela questão da originalidade, que pode ser até uma certa criatividade. Não a criatividade que a gente conhece, mas a originalidade que você tem. Sabe aquela característica que é só tua? Que quando as pessoas te veem, ela fala bem assim: nossa, eu lembro de você toda vez que eu vejo isso. Que às vezes a gente fica meio ali, meio apático. Por exemplo, nossa, a Deb, você tem um carisma. Que toda vez que eu lembro de você, eu já lembro do seu carisma. Valéria, toda vez que eu penso em você, eu lembro de força. Uma mulher forte. Adriana, toda vez que eu lembro de você, eu lembro daquele abraço aconchegante que você dá. Sabe, ele desperta essa originalidade que cada pessoa tem. E que muitas vezes, por falta de coragem, por falta de disposição, por procrastinação, a gente, né, não mostra para o mundo aquela nossa real originalidade. Gengibre. Gengibre é um óleo, inclusive, que eu tenho aqui. Eu sempre uso ele, ó.
tá aqui até na metade, porque eu gosto muito desse óleo. Gosto muito. Gengibre, não só para a gente colocar ali nos nossos pratos, né, do dia a dia. Gengibre fica bom em um monte de coisa na cozinha, mas ele te dá aquela ação para você fazer acontecer. O que que você precisa esse mês? Olha, eu tenho uma meta na minha empresa para bater esse mês, que assim, se eu bater essa meta, vai ser a transformação do que eu preciso. Então, ele te dá coragem para fazer acontecer aquela meta, tirar do papel, tirar a concretização. Sabe aquele procrastinador bem típico assim? Que ele é a ótima pessoa das ideias. Nossa, ideias mirabolantes. Nossa, eu estou com uma ideia para fazer isso. Nossa, eu estou pensando em fazer um evento assim, assim, assado, mas ele nunca faz acontecer o evento. Ele pensa na ideia, ele pensa na estrutura, no organograma de tudo. Mas falta, sabe o que, gente? Convidar as pessoas para participar do evento. Falta marcar a data, falta fechar com o lugar, falta a ação de concretude, que é o que vai fazer a realização da coisa, vai fazer a coisa acontecer. Então, o gengibre é um óleo, uma especiaria ali para trazer essa malemolência, esse jogo de cintura ali no nosso dia a dia. E tomilho, né? Tomilho, como o Cris diz, esse é aquele soco no estômago, né, amiga? Esse é aquele soco no estômago. Esse, ó, parafraseando ela, esse é aquele amiguinho que tá brincando ali no parque, aí um empurra o outro do escorregador. O outro tá com medo de descer no escorregador, no tobogã. Sabe o tobogã? Aí tem aqui esse amiguinho, é o tomilho. O tomilho é um amiguinho. Ele vai lá e ele te empurra, vai com tudo. Vai com tudo. Então, o tomilho, para algumas pessoas, né? O bichinho é difícil, é intragável. Por quê? Porque ele é um soco no estômago mesmo. O cheiro dele é super forte, extremamente potente. Então, é um óleo que traz presença. A máxima ação aqui que está aqui, a gente pode contextualizar como presença, como postura, aquela pessoa que se impõe diante da vida. Aquela pessoa que, quando vem uma demanda, ela não vai deixar para amanhã, para depois da manhã, ela bate no peito e diz: Não, vem comigo. Pode deixar que eu resolva isso aqui. Tá difícil? Tá. Eu não vou dizer que não tá difícil. Tá difícil, mas eu vou resolver. Se veio essa demanda, é porque eu consigo dar conta dela. Então, despertar essa coragem de lidar com as coisas que não são legais mesmo do dia a dia, né? Lidar com a tua potência, lidar com metas, lidar com quem você nasceu para ser. A coragem de ir para o próximo nível, a coragem de ser melhor, a coragem de ganhar mais dinheiro, a coragem de mudar a tua mentalidade. Muitas vezes uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza, mentalidade de pertencer a outros grupos, mentalidade, sabe? Ele desperta essa coragem mesmo da gente mudar, da mudança. Então, isso é uma máxima potência. Então, vamos lá. Olha só, o óleo essencial aqui, né, de gengibre, ele é considerado o óleo do poder pessoal. A gente precisa desenvolver isso dentro da procrastinação, você se sentir empoderado. Eu sei que eu consigo atender essa demanda. Alguém chega aqui e fala bem assim: olha, a próxima semana, você que vai fazer a apresentação. Não, Deus me livre. Deus me livre, tenho capacidade não. Deixa para depois. Quantas vezes a gente já viu isso? Deixa para depois, depois eu faço. Ah, eu ainda não estou preparado. Eu ainda não estou preparado. A pessoa já viu 265 apresentações, mas ela continua se achando despreparado, procrastinando fazer acontecer agora. Então, o gengibre, ele te dá esse poder pessoal. Ele tem várias outras benefícios terapêuticos que está escrito aqui, mas hoje, como não é o tema, a gente não vai entrar tão profundamente nisso. Mas o gengibre também, ali nas questões físicas, ele vai ajudar ali na melhoria da dissolução de gordura. Então, é ótimo para quem está fazendo ali um processo de emagrecimento. Ajuda demais no colesterol alto também, um potente inflamatório, para bursite, dor na lombar, tendinite, amidalite. Né? Então, a gente pode utilizar ele, né, de todas essas formas, mas na inalação, ele vai te provocar e vai estimular esse poder pessoal dentro da psicoaromaterapia. Já o black pepper, além de ser um óleo de ação, ele vai te ajudar na vitalidade. Vitalidade é aquela força, é aquela energia vital para fazer acontecer. São aquelas pessoas realizadoras. Vocês já ficaram perto de alguém que é muito realizador?
Geralmente essas pessoas você até se assusta com a energia dela. Ela te olha diferente, ela fala diferente, ela não é morna. Ela não é morna. Seja frio, né? Seja frio ou seja quente, só não seja morno, né? Não é assim a história, né, Debbie? Quem será, né? Que é essa pessoa, né? Quem será? A gente precisa trazer essa força e essa energia vital para quando a gente está fechando parcerias, fechando negócios, quando você vai pedir um aumento de salário para o teu chefe, para quando você precisa fazer uma coisa que você considera algo difícil, até, por exemplo, por que que pimenta preta ajuda tantas pessoas aí no processo de parar de fumar? Porque você precisa de vitalidade, você precisa de coragem para fazer isso. Você precisa pensar em você primeiro. O quanto que, às vezes, aquele vício pode estar sendo extremamente prejudicial a médio e longo prazo. Ele também estimula o metabolismo, né? Ele ameniza os sintomas do hipotireoidismo aí também. Ajuda demais na queima de calorias, então também dá para usar aí, né, tanto de forma aromática como de forma tópica. Né? Para quem está nesse processo, pode fazer uma massagem ali corporal com óleo de coco, né, com black pepper, ele é maravilhoso para isso, né, para fibromialgia, amenizar aquelas dores musculares. Então veja só que multifacetado que pode ser o pimenta preta aí na tua rotina de bem-estar, de cuidado, pensando na procrastinação, mas também pensando nessa vitalidade de te dar de fato energia para realizar, né, o teu propósito, as coisas que você precisa realizar. O tomilho, aqui na sua vez, né, ele é o óleo da coragem. Estava aqui nessa tela que vocês viram, da máxima ação, da máxima coragem. E sabe o que eu comecei a fazer depois que eu tive essa aula? Comecei a me desafiar, colocar no meu difusor uma gotinha do tomilho. Porque quando eu comecei essa jornada da aromaterapia, olha só, eu queria ser um líder, eu queria ter uma equipe muito grande, mas eu ficava na dúvida se eu estava preparado para ter, para comportar, para ter. E daí, gente, eu juro para vocês, no meu kit inicial veio um tomilho, veio um tomilho. Eu abri ele uma vez só. Eu não conseguia inalar esse óleo essencial. Não conseguia. Para mim era um cheiro tão horrível, tão horroroso. Vocês acreditam que na última aula que a gente teve, eu abri o óleo e fiquei inalando ele um tempão. Eu falei, gente, por que que naquela época eu achava ele tão horrível assim? Por que que parecia um soco no estômago? Sabe por quê? Porque quando a gente muda, a nossa percepção, inclusive olfativa, ela se diferencia. Quando você começa a estimular isso dentro da psicoaromaterapia, nas nossas emoções, o quanto que a química desses óleos essenciais vão interagir lá no nosso sistema límbico, trazendo uma resposta ali para os óleos essenciais, você começa a melhorar. E toda vez que você melhora, você tem uma percepção de muitas coisas que antes você abominava, que você afastava, que você tinha uma repulsa. Então, olha só que bacana, né? Não precisa, se você não consegue usar o tomilho sozinho, de repente coloca uma gota com outro óleo essencial que você gosta, de repente, e vai aos poucos inserindo. Se você é essa pessoa que precisa de mais coragem. E você que precisa de mais coragem, você sabe. Você sabe que você precisa de mais coragem. Eu não, eu não preciso falar disso, porque você sabe, você se reconhece. E na terapêutica dele, a gente está falando de um óleo essencial que é poderoso antimicrobiano, anti-infeccioso. Inclusive, para desparasitação, muitas pessoas usam tanto orégano quanto tomilho, ou a junção dos dois, de orégano com tomilho. São extremamente potentes, são considerados antibióticos naturais. Antibiótico aqui, ele é um antibiótico de larga escala. Né? E ele a gente pode utilizar para fungos, inclusive para quem tem aquela candidíase de difícil administração. Aquela pessoa que a candidíase já está ali fazendo aniversário há muito tempo. Então, além do óvulo vaginal, que você pode fazer lá com melaleuca, você pode também utilizar o tomilho numa cápsula vegetal por ingestão. Então, vai tanto ajudar nesse quesito da desparasitação dos parasitas intestinais, os ruins, que a gente tem né? A gente tem a microbiota boa ali, mas vai eliminar aquelas bactérias, inclusive às vezes, que estão contribuindo para essa difícil administração da candidíase, né, Deb?
Alguma coisa deles? Perfeito. Tem nem o que complementar. Se tiver, vai me parando aí, vai me cortando. Tá, eu vou te parando. Só o gengibre que eu gosto muito do poder dele, que ele fala que ele faz as pessoas assumirem de verdade as suas responsabilidades. Eu gosto muito que as pessoas, né, faz Eita! Ei, amiga, é, isso aqui é bom, hein? assumir de verdade a sua responsabilidade. Ele tem esse poder, ele traz empoderamento nesse sentido, né? Eu gosto disso. A Agora, o resto você Tali, falou tudo, não tem nem o que ô complementar. Deb, a Tali, lá em Pernambuco, os mais velhos não é a tal, é a Tali. A Tali da autorresponsabilidade, né? Então, gengibre é aquele óleo maravilhoso para aquelas pessoas que culpam todo mundo, menos a si mesmo. Eu não estou falando que é para você ficar se culpando, se autoflagelando, porque isso vai dar problema emocional também. Vai dar depressão, vai dar ansiedade, vai dar um monte de coisa. Não, autorresponsabilidade. Isso aconteceu, isso aqui tem parte minha. Isso aqui me cabe. Isso aconteceu, não é cem por Exato. cento culpa do outro, é culpa minha também, tá? Com E aquelas pessoas, autorresponsabilidade. e aquelas pessoas que têm mentalidade vitimista também, viu? Eita, muitas pessoas podem se encaixar aqui. Então, gente, para vitimismo e autorresponsabilidade, gengibre é excelente. Olha isso aqui. Vê se você se identifica com essa imagem. Ou você conhece alguém que está preso nessa imagem. Quantas pessoas têm uma pilha de trabalho para fazer, ou da empresa para entregar, ou de convites para fazer, ou de louça para lavar, ou tanto de demanda que tem, a vida toda parada, as contas chegando, porque, gente, eu vou trazer uma notícia que vocês não sabiam até hoje. Eu vou trazer em primeira mão para vocês. Você pode procrastinar, mas as contas não param de chegar. Eu sei que vocês não sabiam, mas eu estou trazendo em primeira mão, tá? Para vocês. Né? Ali os boletos, ó, o bolo de boleto chegando e a pessoa presa no celular, vendo TikTok, vendo Reels e vendo a vida dos outros enquanto a sua está passando. Isso é uma coisa muito básica do procrastinador. Fica sempre vendo a vida do outro, como se a vida do outro fosse extraordinária e a tua fosse um completo fracasso. Enquanto você poderia, sim, assumir as rédeas da tua vida e trazer uma soltura e uma modificação bem grande, tá? Então vamos lá. Olha só, eu não tinha usado ainda, já tinha experimentado, mas não tinha colocado na minha rotina esse óleo aqui, que é o coriander. Olha só ele. Coriander, ele é o coentro, mas ele não é o coentro folha. Ele é o coentro semente. Ele é o semente de coentro. Então, ele não tem aquele cheiro de coentro. Eu amo coentro, tá? Amo coentro, prefiro, inclusive, vou causar aqui um debate. Prefiro coentro do que salsa. Para mim, esse negócio de salsa, prefiro mil vezes o coentro. Só que esse aqui, ele tem cheiro de flor porque ele é da semente do coentro, ele não é da folha. Então, para você que não gosta do coentro, você vai amar o cheiro de coriander. Né? O coriander, ele é o óleo da felicidade. Ele é aquele óleo para quando a gente está se sentindo cabisbaixo, para quando a gente está se sentindo sem alegria. Você até tem conquistas, mas você não está valorizando aquelas conquistas. Né? Então, ele te traz um prazer de enxergar felicidade nas pequenas coisas. Sabe aquela pessoa que se emociona, às vezes, por alguém chamar você para tomar um café e dizer, amiga, vamos tomar um café? Hoje em dia, hoje sou eu que vou pagar esse café para você. Você se sentir feliz com pequenas coisas, começar a olhar esse movimento da nossa vida, o simples fato de você hoje tá com saúde, tá com saúde. Né? O simples fato de você estar com saúde já é um motivo para você ter felicidade. Né? E quando a gente tem um óleo que desperta isso, é maravilhoso você ter um tônico, ele é tônico digestivo, né? Ele é um estimulante gástrico também, mas o mesmo estímulo que ele faz lá no nosso sistema intestinal, ele vai fazer esse estímulo na vida também, para que a gente possa ter apreço por mais situações no nosso dia a dia. Bergamota é um dos meus óleos preferidos, preferidos assim da vida. Eu acho que de todos os cítricos,
É o meu preferido. E olha só, todos os cítricos, apesar de serem cítricos e apesar de todos eles terem limoneno, que é a molécula química dos cítricos, todos eles têm um diferencial dentro da psicoaromaterapia. Então, quando a gente pega um tangerina, um mild orange, que é o laranja doce, são óleos mais para resgatar aquela criança interior, né? Para aquelas pessoas que não tiveram uma infância tão agradável, ou precisam resgatar aquela criança que não brincou, que não viveu, que precisou atender demandas muito cedo, às vezes que não tem memórias da infância, ou quando a infância teve algum tipo de abuso, e você lembra, né, com um certo pesar. Então, aqueles são óleos mais leves, mais jovens, os joviais são eles. Quando a gente vem para bergamota, bergamota, ele é um óleo da mulher já feita na vida, daquele homem que já viveu um monte de coisa e durante essa passagem aí pela vida, é uma pessoa que foi perdendo a autoestima, o apreço por si mesmo. Está com problema de amor pessoal, autoamor, amor próprio. E é por isso que ele é considerado o óleo do amor próprio, o óleo da autoestima. Porque sem o apreço por si mesmo, sem autoestima, a gente deixa que vários invasores entrem na nossa vida e comecem a ditar o que você deve e o que você não deve fazer. Quem é você? Porque a pessoa começa a ditar quais são as suas características e as suas personalidades. Tem pessoas que estão num momento tão perdidos da vida que ela nem sabe quem ela é, mas já está completamente confusa da própria identidade. E o bergamota é esse óleo para trazer de volta as rédeas do amor próprio. Eu me amo, eu me aceito. Eu sou ótimo, sou ótima. Eu sou suficiente do jeito que eu estou. E eu estou aqui para aprender cada vez mais. Eu não sou mais capacho na mão de ninguém. Eu não deixo mais que ninguém, né, comece a tentar me manipular. Eu falo que esse aqui é o anti-manipulação, sabe? Quando as pessoas querem te manipular porque você não tem uma autoestima ali muito formada, então o bergamota te ajuda a trazer essa felicidade, obviamente, do dia a dia. Trabalha aí nos distúrbios de apetite e olha tudo que ele faz na terapêutica, ele também traz para a terapêutica emocional. Então, um óleo que vai trabalhar nos distúrbios alimentares, ele vai também trabalhar nos distúrbios de distorção de imagem. Sabe aquela pessoa que ela se olha no espelho e nunca tá bom? Tem sempre uma autodepreciação. Nossa, você está muito gorda. Nossa, você está muito isso. Nossa, que não sei o quê. Nossa, que isso, que aquilo. Né? Então, caramba, né? Começa a ter apreço por si, faz aquela posição ali do super-homem, da Mulher Maravilha. Você pode ter um monte de questões que você pode melhorar, mas você tem inúmeras outras qualidades, né? Anorexia, né? Excesso de fome, ele também vai ajudar nesses distúrbios aí também. Patchouli, o óleo da Gi. Gente, se vocês não sabiam, eu vou contar para vocês. Esse é o óleo da Gisele. Ela adora esse óleo. E daí, Gi, eu não gostava de patchouli também quando eu comecei. E daí, uma vez, sem saber de óleo essencial, sem saber de nada, nem de nada, eu estava conversando com uma pessoa que eu confio muito, um grande amigo, e ele sabe de toda a minha vida, né? Quando eu vim para São Paulo, todos os perrengues e tudo. E ele falou bem assim: amigo, você já foi mais ousado. Aí, quando eu assisti essa aula, eu falei: eita, por que que eu não estou usando mais patchouli? Aí a Cris ensinou uma receita que eu conto para todo mundo. Já fiz até vídeo dessa receita ali. Eu misturo patchouli, coloco 2 gotas de patchouli, coloco 2 gotas de Siberian Fir, que eu já vou falar já já dele, e 2 gotas de pimenta rosa. Gente, isso vira um trem descarrilhado. É bom demais. Sabe por quê? Porque essa ousadia é tirar aquele em si da vida. Ah, e se eu tentar e não der certo? E se eu for e não tiver ninguém lá? E se eu fizer isso e aquilo acontecer? A pessoa vive no e se. Esse é ótimo para aquelas pessoas que têm aquele perfil de aquele padrão mental de analítico, analista. O analista faz muito isso. O analista, ele diminui a ousadia dele de tentar novas coisas. É sempre assim, e se isso aqui? Ele sempre pensa primeiro no que pode dar errado do que o que pode dar certo. O ousado, ele vai lá e faz.
né? Então, patchouli é aquele homem, inclusive, sabe, esse é o óleo para aqueles homem mole. Sabe aquele homem mole, que tá bem molengo na vida? Para homem mole, que não tá dando conta do recado. Não estou falando do recado sexual, não. Também, também. Mas não estou falando só conta do recado sexual. Não dá conta de ser realmente que ele nasceu para ser ali. Das responsabilidades, inclusive. Né? Esse daqui é o óleo da ousadia, né? Maravilhoso também. Olha só, essa imagem te traduz alguma coisa? Você já se sentiu algumas vezes assim? Ou algumas muitas vezes ali com o computador na frente? Eu já me senti assim muitas vezes. Esse, inclusive, há um tempo atrás, seria basicamente eu, a minha foto, ali diante de uma possibilidade gigante, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, não me sentindo capaz de lidar com todas as demandas, mas principalmente com dificuldade de assumir o protagonismo. Gente, quem está riscando a tela aí, dá só uma controlada no dedinho para não atrapalhar a apresentação, tá? Deve ver se você consegue apagar aí. E daí a gente vai para outros três óleos poderosíssimos, né? O primeiro, aqui que é o fênel, é o erva doce, o óleo da perseverança para aquelas pessoas que têm muita dificuldade, né, diante de um desafio, o primeiro pensamento dela não é tentar ou procurar uma solução, é desistir. É desistir. Deb, eu acho que você consegue aí, clica naquela borrachinha ali. É, Só você consegue. Só eu você tô consegue passando apagar. tô passando a borrachinha e não está apagando. Tá. É o host consegue apagar. Mas vamos lá. Óleo da Ai, aí, perseverança. O erva doce é aquele óleo para te foi. fazer tentar, tentar e tentar até dar certo. Tentar até dar certo. Né? Então, o erva doce, ele te deixa uma pessoa, sabe o brilho? Sabe um brilho na vida? São aquelas pessoas que têm um brilho diferente, são as pessoas que são perseverantes, que a pessoa fala, nossa, você tem um quê diferente? Sabe o que é isso? É a pessoa que não desiste diante dos desafios. Né? Então, ter perseverança na vida, ter essa que a gente fala muito sobre ser constante, né? Ter disciplina, ser perseverante naquilo que é a tua meta de vida, que é o teu sonho, que é o teu legado, aquilo que você quer muito realizar. Né? É um óleo que desperta muito esse poder feminino também. É um óleo ótimo para as mulheres. É um óleo que, inclusive, ele ajuda na produção de leite. Mulheres aí que estão amamentando, que têm baixa produção de leite, ele aumenta a produção de leite. Então, ele aumenta a produtividade intelectual, a produtividade de fazer, de pensar além. Maravilhoso. Bêzio, que é o manjericão, né? O óleo de Não te manjericão, interrompendo, Ju, o fênel também claro. para aquelas pessoas que têm muita vergonha, ele também ajuda. Eita, então para um monte de gente. Para um monte de gente que tem vergonha, vergonha às vezes da exposição. Sabe aquela pessoa que grava 35 stories e apaga os 35 porque se acha feia? Ai, que voz chata. Ai, que voz isso. Ai, não ficou perfeito. Né? Então, é para você também. O erva doce. Maravilhoso. Aqui do Basil, e daí a gente precisa correr, Debbie, para dar tempo de falar de tudo. O Uhum. Basil é o óleo da estabilidade quando a gente se sente completamente instável, instável na vida, instável nos nossos relacionamentos, instável nos teus pensamentos, fica oscilando demais. Para as pessoas que oscilam muito, ele é ótimo. Né? Não é o óleo mais indicado ali para quem tem bipolaridade. Não, não é o óleo mais indicado, mas ele é um óleo que traz estabilidade e estabilidade, inclusive emocional. Tem vários mix que a gente utiliza que tem um manjericão ali, que você nem sabe que tem manjericão ali, mas ele está sempre presente quando aquele óleo é um óleo estabilizador. É para te dar equilíbrio, estabilidade diante daquela flutuação. Sabe aquela pessoa que do mesmo jeito que ela está muito feliz, daqui a pouco está muito triste. Ao mesmo tempo que uma coisa alegra ela, qualquer coisinha também derruba ao longo do dia. Pessoas muito oscilantes, inclusive, não transmitem credibilidade. Né? Então, a estabilidade, automaticamente, ela ajuda a gente a trazer credibilidade para você que empreende,
para você que tem um cargo ali de repente de chefia, para você que conduz uma equipe, ter essa estabilidade emocional é extremamente importante. Imagina, você está conduzindo uma equipe e você é a pessoa que mais desregula, você é a pessoa mais brava. Às vezes você até tem um estilo um pouco agressivo. Às vezes você é duro nas palavras, ou muito mole demais também. Então, te trazer essa estabilidade vai fazer com que as pessoas tenham mais poder de confiança nas coisas que você fala, porque você demonstra isso aí. E o manjericão, ele é ótimo também, né? Ótimo para próstata, né? Ele é ótimo também para os sintomas de gripe, de virose, né? Principalmente essas sazonais que tem nessa época do ano, onde fica mais frio, até para alguns tipos de enxaqueca, né? O basil pode ser extremamente poderoso. O Siberian Fur, que eu falei que está nesse mix ali que eu aprendi com a Cris. Siberian Fur, ele é o óleo do merecimento. Óleo do merecimento, do auto-merecimento. Aquela pessoa que tem aquela síndrome que é tudo é por conta do outro, nunca é por tua própria conta. Ah, isso aconteceu na minha vida. Ah, mas porque foi a Gisele que me ajudou. Não, você fez o teu, você tem o teu mérito. Ah, é porque eu só cheguei aqui porque fulano me deu uma oportunidade. Sim, ele poderia te dar uma oportunidade. Parabéns para ele. Mas se você fosse ruim, se você fosse péssimo, se você fosse um péssimo profissional, minha filha, pode abrir as portas do céu. Você vai correr para o inferno. Pode ser o que for. Se você for uma pessoa ruim, ou um péssimo profissional, não vai. Então você tem o teu mérito. Você tem o teu mérito de estar num lugar de destaque. Você tem o mérito e você merece ter o melhor dessa vida. Você merece ter o melhor dessa vida. Então eu gosto muito dessa combinação, porque a gente mistura ali prosperidade, tirando o e si da nossa vida e trazendo um óleo onde a gente pode estimular essa prosperidade, esse acolhimento e automaticamente a flexibilidade. Né? Todos os pinheiros, eles têm essa característica de enverga, mas não quebra. Sabe aquela flexibilidade? O pinheiro, ele dobra assim, ó. Ele dobra e volta. Aí tem aquela rajada de vento, ele dobra e ele volta. Às vezes ele fica tão acumulado de neve, né, em cima das regiões frias, que ele fica curvado, mas ele não quebra. Então, para trazer flexibilidade, são ótimos óleos essenciais também para quem é muito rígido. Sabe as pessoas muito rígidas na vida, que têm muita dificuldade de mudança, de mudança, porque a gente vive tanto ele quanto o cipreste, quanto outros óleos que são extraídos aí, né, de coníferas, para trazer essa flexibilidade na vida. O mundo está mudando muito rápido e a gente precisa se adaptar. Hoje eu fui cortar o cabelo, fazer a barba, e o meu barbeiro estava falando sobre ter agora vários jogos, que ele é viciado não jogo do Tigrinho, tá, gente? Jogo de videogame. Ele é viciado em jogo de videogame. E ele estava falando, nossa, tem vários jogos agora incríveis, todos feitos por inteligência artificial. Imagina quantos empregos, né, foram perdidos por conta da inteligência artificial. Falei, pois é. A gente está num momento onde a gente precisa se adaptar. Inclusive, você que não faz conteúdo nenhum para o Instagram, você começa já a se atentar. Porque daqui a pouco as pessoas vão para aquele, né, aquele barbeiro que faz conteúdo. Então, a gente pode se diferenciar sempre, trazendo essa flexibilidade no nosso dia a dia. Quem que você mais se identifica aqui? Aquela pessoa que fala assim, vamos resolver agora. Chegou uma demanda para você. Vamos resolver isso aqui agora, né? Se deixar para depois vai feder. Ou você é a pessoa que está no ofurô de cocô. Tá tudo fedido. Se você mexer mais um pouquinho, vai feder demais. Mas você fica ali porque tá quentinho. Ofurô de cocô. Quem é você na fila do cocô? Que tamanho é a bacia do cocô, né? Ou você é a pessoa do vamos resolver agora. Isso aqui é uma característica muito presente, né, nas pessoas que estão desenvolvendo essa soltura, né, esse poder de ação e de coragem de lidar com as demandas, e a pessoa que fica sempre deixando para depois coisas importantes.
coisas necessárias, que é aquilo que vai trazer aquilo que ela tanto busca. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu quero ir para o meu próximo nível, dentro aqui do meu negócio, né? Eu quero ir para o meu próximo nível. E eu estou trabalhando muito para isso. Só que daí eu comecei a pensar, olha, eu tenho umas pessoas da equipe que eu acredito e eu acho que elas conseguem ir sozinhas. Então, na verdade, eu vou deixar que aconteça. Eu tenho várias pessoas chegando, né? Já tem um monte de pessoas comprando óleo essencial, né? Usando aromaterapia. O negócio vai acontecer por si só. Então, deixa eu tirar aqui um pouquinho o meu corpo de cena, que o negócio ele já está maravilhoso, ele vai acontecer por si só. E eu deixo para depois um treinamento, eu deixo para depois um acolhimento, eu deixo para depois trazer pessoas novas, eu deixo para depois trazer novos exemplos, eu deixo para depois aprender. Eu deixo para depois me conectar. Eu deixo sempre para depois algo que eu posso fazer hoje e eu posso resolver hoje. Eu deixo para depois a resolução, às vezes, da minha vida financeira. E eu vivo culpando a outra pessoa. Ah, mas eu estou nessa necessidade porque a Gisele fez isso comigo. Foi você, Gi. Foi você. Se não fosse você, eu estava numa situação melhor financeira. Então, é uma situação. Olha, se não fosse aquele acontecimento de 1900 e Guaraná com rolha, eu estava melhor. A pessoa está trazendo coisa lá do passado. Do passado. Gente, nós sabemos, né, que as possibilidades e né, como que as oportunidades, elas não são as mesmas para todo mundo. Mas a gente consegue fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem e ter coragem, inclusive, para fazer uma mobilidade social para quem está com problema financeiro. Agora, passando bem rapidinho, porque já são que horas? Eita, 8h45. Correr, correr. Gerânio. Gerânio, óleo da feminilidade, óleo da mulher. Óleo daquela mulher que tem uma difícil relação com a mãe. Às vezes não perdoa a mãe, né? Tá com um problema enraizado ali com a mãe, sendo que a nossa família é a nossa base. Perdoa, perdoa, vai te conectar com a tua feminilidade, com a força da mulher, uma força que é única, que muitas mulheres parece que esquecem que tem, né? Gerânio vai trazer aí vários benefícios de libido, de soltura, para aquelas mulheres que tá com o negócio ali tá travado, encalacrado. Ele é um hormônio like, então vai ajudar ali para as mulheres que estão passando por um processo de menopausa, vai trazer esse lado mais doce para aquelas mulheres que são muito brutas. Ei, bruta! Bruta, tu precisa usar um pouquinho mais de gerânio, sabe? Aquelas mulheres que são bem bruta. Ei, bruta! Usa um pouquinho de gerânio que vai te ajudar. Vetiver, o meu óleo. Eu sou apaixonado por vetiver. E olha só que louco, eu nunca tinha sentido o cheiro de vetiver até começar na doTERRA, na aromaterapia. Quando eu senti o cheiro desse óleo essencial, gente, foi um negócio tão louco. Foi amor à primeira vista. Eu senti o cheiro, eu falei, tem gente que não gosta de vetiver. Eu falo, como não? Eu Eu amo amo esse também. óleo. Eu amo esse óleo. Tá aqui, olha só, vocês vão ver. Não tem uma gota aqui. Eu passo o vetiver na nuca. Ele é o óleo do enraizamento. Ele estimula a produção de acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor que vai fazer a gente reter conhecimento. Para quem tem TDAH. Porque a pessoa com TDAH, ela procrastina mais automaticamente. Então, para você que tem TDAH, use mais vetiver, porque você vai procrastinar mais do que uma pessoa que não tem TDAH. Né? Então, usa vetiver, puxa esse enraizamento, é como se ele te colocasse o pé no chão ali. Né? Ele é um óleo dentro da psicoaromaterapia que trabalha também o estresse pós-traumático. A pessoa que passou por um estresse muito grande, ela ficou com muito trauma. Uma pessoa que sofreu um abuso, né? Não estou falando só abuso sexual, não, tá, gente? Às vezes abuso de um chefe, abuso psicológico. Às vezes tá num casamento, desculpe o palavreado, um casamento merda. Às vezes você está passando por um estresse muito grande ou está tentando dissolver resgates que você vem trazendo de uma época lá atrás, né, da adolescência, né, da infância. Então, ele é um óleo para estresse pós-traumático. Passou por um grande estresse, um burnout.
Ele é ótimo para burnout. Agora, tem um monte de gente aí pedindo um afastamento, inclusive de trabalho, por conta de esgotamento. Um estresse tão grande que passou dentro do trabalho. Vetiver, para te enraizar, para trazer você de novo para o centramento. O Líbano, óleo da conexão espiritual, da conexão divina, né, do alto amor, do acolhimento, né, um óleo maravilhoso para a gente despertar aquele nosso sentimento de aquele sentimento de autocura que todo mundo tem. Pode estar adormecido em muitas pessoas, né, mas para muitas civilizações, inclusive, existe uma forma de pensar e vibrar que a gente tem o poder de nos curar. Nos curar. A gente tem uma força interior muito grande, que algumas pessoas desconhecem essa força. Então, o olíbano, que é o óleo ali, um dos presentes que Jesus ganhou, né, um óleo que você vai ver que é considerado ali um óleo multifacetado, tem papiros, né, onde médicos indicavam o uso de olíbano para a cura da alma, dos pés à cabeça. Então, ele é um óleo desse aconchego para a pessoa que está com depressão, né? Maravilhoso também. E aqui, eita, peraí, deixa eu ver o que tem mais. Aqui, Rose, inclusive, lá no evento que nós tivemos hoje, nós utilizamos o Rose. O Rose, ele é um óleo que se você pegar aqueles aparelhos que medem a vibração em hertz, o Rose, ele é um dos mais potentes, se não o mais potente. Se não o mais potente. Ele é um óleo que é considerado um óleo sagrado. Gente, precisa de quilos e quilos de pétalas da rosa damascena para poder extrair uma quantidade pequena do óleo. A gente tem essa versão aqui já diluído, né, em óleo de coco fracionado, porque se tivesse a versão dele pura, sem diluição, seria mais de R$ 1.000, tranquilamente. Mais de R$ 1.000. Né? Então, a gente tem um óleo extremamente poderoso para luto, para quem perdeu alguém amado, para quem está passando por uma fase onde você precisa de alto amor também, para cicatrizar aquelas feridas, aquela dor na alma, aquela dor que está sendo maior do que você. Se você tem a possibilidade de comprar o Rose e utilizar ele na tua rotina, eu não sei se eu estou muito certo do que eu estou falando. Cris, confirma se eu estou certo ou estou errado. Ele é mais potente ainda do que o frankincense para essa questão da depressão, né? Junto com o cítrico ali de repente, né? Ele vai fazer um papel extraordinário ali. O Rose, ele é um antidepressivo. Ele é um antidepressivo mesmo para trazer esse acolhimento ali para uma mãe que perdeu um filho, para você que tá mudando de casa, mudando de estado, mudando de país, né? Tá nesse processo de mudança, ele é um ótimo óleo para isso. Jasmim é o óleo da paixão, inclusive está lá no Whisper. Muitas pessoas, inclusive, utilizam, né, o jasmim ali num processo de fertilidade, quando tem problemas de infertilidade, para melhorar o processo de fertilidade, né, junto com o Rose. Vou dar um protocolo para vocês, maravilhoso. 3 óleos que a gente utiliza, inclusive, indiquei recentemente para uma amiga minha, né, uma cliente, que já fez 2 inseminações sem sucesso. Ela vai para a terceira agora. Eu falei, amiga, você vai usar esse triângulo amoroso aqui, né? Porque é um triângulo amoroso. Rose, Jasmine e Whisper. Passei lá os pontos para ela, onde ela vai aplicar, mas é um triângulo amoroso aqui para ajudar na fertilidade, né? E como a gente já falou, o óleo da fertilidade ali, que é da feminilidade, que é o nosso gerânio poderoso. Aqui peppermint para concentração, porque isso vai ajudar no trabalho. Grapefruit para você harmonizar o teu local de trabalho. O cipreste para acolhimento também, para trazer essa soltura, para ajudar na flexibilidade. Para as pessoas rígidas, ele é incrível, incrível. Só para aquelas pessoas que têm muito problema articular, de articulação, geralmente são pessoas muito duras, muito rígidas também, né? A psicossomática já fala sobre isso. E o cipreste é maravilhoso. Depois tem mais materiais aqui que a gente pode mandar uma foto dessa tela aqui para vocês aprenderem outras formas de blends também. Maravilhoso. E aqui, né, algumas dicas
para deixar de procrastinar. Ó, tenha uma rotina. Quem não tem uma rotina, eu tenho minha rotina da academia e tenho a minha rotina da Blitz diária, que é um evento que a gente tem nas manhãs de trabalho. Evite distrações. Então, fazer aquelas. Sabe aquela técnica Pomodoro? Tem várias pessoas que usam essa técnica. São as técnicas de super foco de 15 minutos, onde você faz pausas. Pausas que você vai lá, mas tem um horário para você voltar, e naquele momento você pode tirar as notificações do celular. Vocês sabiam que notificação de Instagram, de WhatsApp, das mídias sociais, elas distraem muito a gente? Porque a gente está fazendo, às vezes, uma atividade, falando com uma pessoa, com um fornecedor, com um cliente, com uma pessoa ali do nosso trabalho, e vem aquelas notificações. Eita, eita, fulana postou um vídeo aqui. Eita, deixa eu ver o que fulana postou. Aí você vai ver o vídeo da fulana. Quando viu, você já está ali meia hora no Instagram, procrastinando um monte de atividade que você poderia fazer. Não, tenha um dia livre. Geralmente eu gosto de ter o domingo. Domingo que é o dia do descanso. O dia para a gente dar uma repaginada ali na cabeça. Se recompense. Eu adoro esse aqui. Eu uso todas as minhas metas do mês. Tipo assim, olha, se eu bater a meta desse mês, eu vou me dar tal coisa de presente. Eu sou essa pessoa. Eu sempre gosto de me dar mimos de presente por recompensas. Tipo assim, ó, teve uma época que era assim, e era coisas grandiosas também. Eu só mudo de casa nesse nível, eu só vou mudar de apartamento se eu bater a próxima meta. Eu só vou me dar isso de presente que eu quero muito, só vou trocar de celular se eu bater a minha próxima meta. Ou se eu fizer tantas atividades nessa semana. Atividades, obviamente, que vão me levar ao resultado que eu quero. Quais são as tarefas importantes? Às vezes a gente faz tarefas que outra pessoa poderia fazer e o que de fato é importante a gente não faz, deixa para depois. Então, priorize o que de fato é importante, né? Organização de metas, né? Aquela frase clichê, mas que se aplica muito bem para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, quanto mais metas claras a gente tem, mais a nossa cabeça e o nosso super foco ele trabalha em prol disso, né? Então, é extremamente importante. E eu quero, né, hoje terminar a nossa educação continuada com uma frase aqui, que procrastinar é como usar um cartão de crédito sem responsabilidade. É divertido, até chegar a fatura, tá? Então, esse é a procrastinação. Você fica enrolando, 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 e não faz. Muitas vezes, quando chega o final do mês, meu Deus, o que é que eu faço agora para resolver esse pipinaço, essa plantação de pepino? Pois é, lá no começo do mês seria a hora da mudança, a hora da virada. Então, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, né, que na verdade é um presente que a Cris trouxe para a gente. Na verdade, eu só repliquei algumas coisas que eu aprendi aqui. Eu só fui um instrumento para replicar aqui algumas coisas e quero agradecer a minha parceira da semana também, Deb, que é tão doida quanto eu e que eu falo bem assim, vamos fazer tal coisa em cima da hora, ela bora. Tão maluca quanto eu. Gente do céu, aula de bilhões de dólares. Gratidão, Ju, você entregou tudo. É a aula que, graças a Deus, está gravada. Gratidão também a Cris Nadi, que trouxe esse conteúdo excepcional pra gente. E assistam mil vezes, reassistam, anotem tudo, porque é muita informação mesmo, mas maravilhoso, Ju. Gratidão por dividir mais essa noite com você. Maravilhoso. Vamos lá então Aqui, fazer ó. aquele nosso ritual de sempre. Pega teu óleo aí, da antiprocrastinação, o meu é gengibre, com certeza. Pega aquele, ó, Gisele tá de patchouli, Gi? Tá de patchouli sempre, né? Sempre. Não coloquem comentários agora. Eu sei que tem uma enxovalhada aqui de comentários. Hoje acho que deu, né, um trem aqui. A receita, a Juliana maravilhosa colocou aqui no hoje, obrigado. Receita: patchouli, Siberian Fit e pique pepper, 2 gotas de cada. Vamos lá, sorrisão. Um, dois, três e foi, meu povo. Primeira tela. Fica aí que você não sabe qual que é a tela que você tá. Espera aí, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a outra tela. Segunda tela, sorrisão. Você não sabe a tela que você tá. Então vamos lá. Um, dois, três e
Foi, meu povo lindo, amado, poderoso. Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Lembrando que sábado tem treinamento especial. Tchau, tchau.